Capítulo 9. Coplas e trípticos. Francis Bacon. Lógica da sensação. Gilles Deleuze. Pertence, portanto, à sensação passar por diferentes níveis sob a ação de forças. Mas acontece também que duas sensações se confrontem, cada uma tendo um nível ou uma zona, fazendo comunicar seus níveis respectivos. Não estamos mais no domínio da simples vibração, mas naquele da ressonância. Então, temos duas figuras acopladas. Ou seria antes o acoplamento das sensações que é determinante? Diremos que uma só e mesma, matter of fact, para duas figuras, ou até mesmo uma só figura acoplada a dois corpos. Vimos desde o início que, segundo Bacon, o pintor não tem como renunciar a colocar sobre a tela muitas figuras de uma só vez, se bem que exista o perigo de reintroduzir uma história ou de recair em uma pintura narrativa. A questão diz respeito, então, à possibilidade que existe de relações não ilustrativas e não narrativas entre figuras simultâneas. Relações que não são sequer lógicas, as quais chamaremos por matters of fact. Este é exatamente o caso em que o acoplamento de sensações em níveis diferentes faz a figura acoplar, e não o inverso. O que está pintado é a sensação, a beleza dessas figuras misturadas. Elas não se confundem, mas, tornadas indiscerníveis pela extrema precisão das linhas, que adquirem uma espécie de autonomia em relação aos corpos, como um diagrama em que as linhas unem apenas as sensações. Há uma figura comum dos dois corpos, ou um fato comum das duas figuras, sem ter a menor história a ser contada. E Bacon não deixou de pintar figuras acopladas, tanto no período Maleris, não sei se é assim que se pronuncia, quanto nas obras de clareza, corpos estraçalhados postos em uma mesma figura e sob uma mesma força de acoplamento. Longe de contradizer ao princípio de isolamento, parece que a figura acoplada faz das figuras isoladas casos particulares, pois, mesmo no caso de um só corpo ou de uma sensação simples, os níveis diferentes pelos quais essa sensação passa já necessariamente constituem acoplamentos de sensação. A vibração já se faz ressonância. Por exemplo, o homem sob o guarda-chuva de 1946 é uma figura simples, visto segundo a passagem das sensações de alto a baixo, a vianda por baixo do guarda-chuva, e de baixo para cima, a cabeça abocanhada pelo guarda-chuva. Mas é também uma figura acoplada pelo abraço das sensações na cabeça e na vianda, testemunhada pelo horrível sorriso que cai sobre ela. No limite, em Bacon tem-se apenas figuras acopladas. A figura que dorme em um espelho de 1971 tem uma beleza única. Ela vale por duas, sendo um verdadeiro diagrama de sensação. Mesmo a figura simples vem muitas vezes acoplada de seu animal. No início de seu livro sobre Bacon, John Russell provoca Proust e a memória involuntária. Contudo, parece que não existe muita coisa em comum entre o mundo de Proust e aquele de Bacon, se bem que Bacon fale seguidamente do involuntário. Isto não diminui a impressão de que Russell possa ter razão. Talvez porque Bacon, quando recusa a dupla via da pintura figurativa e da pintura abstrata, se ponha em uma situação análoga à de Proust em literatura. De fato, Proust não queria a literatura abstrata muito voluntária. Isso parece ser um termo da filosofia.
e ainda menos uma literatura figurativa, ilustrativa ou narrativa, apta a contar histórias. O que ele sustentava, o que queria trazer à luz do dia, era um tipo de figura ligada à figuração, desprovida de toda função figurativa, uma figura em si, por exemplo, a figura de Combray. Ele mesmo falava de verdades escritas com a ajuda de figuras. E se ele se entregava constantemente à memória involuntária, era porque esta, ao contrário da memória voluntária, se contentava em ilustrar ou de narrar um passado. Essa fazia surgir uma pura figura. Mas, segundo Proust, como procedia a memória involuntária? Ela acoplava duas sensações que já existiam no corpo em níveis diferentes e que se entranhavam como dois lutadores, a sensação presente e a sensação passada, fazendo surgir algo de irredutível aos dois, tanto ao passado como ao presente, esta figura. E no final das contas, que as duas sensações se repartissem em presente e passado, se tratava ou não de um caso de memória, isto pouco importava. Alguns casos eram mesmo de acoplamento de sensações, um abraço de sensações sem fazer nenhum apelo à memória. Assim era o desejo, e muito mais ainda a arte, a pintura de Eustir ou a música de Vinteux. O que contava era a ressonância das suas sensações quando elas se abraçavam uma à outra. Tal era a sensação do violino ou aquela do piano na sonata. Era como se fosse no começo do mundo, como se não houvesse como se não houvesse outro além deles, não sei. Como se não houvesse que eles sobre a terra, ou antes, neste mundo fechado a todo o resto, construído pela lógica de um Criador e onde não se seria mais que os dois, esta sonata. E a figura da sonata, ou o surgimento desta sonata como figura. O mesmo vale o septeto, em que dois motivos se afrontam violentamente, cada um definido por uma sensação, um como o apelo espiritual, o outro como uma dor, uma nevralgia no corpo. Não nos ocupamos mais da diferença música-pintura. O que conta agora é que as duas sensações se acoplam como lutadores e formam um corpo a corpo de energia, mesmo se tratar-se de um corpo desencarnado, do qual se destaca uma essência inefável, uma ressonância, uma epifania elevada em um mundo fechado. Deve ser tratar-se ali mesmo, se tratar-se de um corpo desencarnado no qual se destaca uma essência inefável, uma ressonância, uma epifania elevada em um mundo fechado. Encarcerar as coisas e as pessoas, Proust sabia muito bem fazer isso. Era, dizia ele, para capturar as cores. Combray em uma taça de chá, Albertini em um quarto. Em uma página curiosa, Bacon, retratista, declara que ele não gosta de pintar os mortos, nem as pessoas que ele não conhece, visto que não tem carne. E aqueles que ele conhece, ele também não gosta de tê-los sob o seu olhar. Ele prefere uma fotografia presente de uma lembrança recente, ou ainda a sensação de uma foto presente e aquela de uma impressão recente. O que faz do ato pictórico uma espécie de recordação. De fato, não se trata quase nada da memória, ainda menos que em Proust. O que conta é o entrelaçar das duas sensações e a ressonância que elas fazem saltar. É como os lutadores
cujos movimentos Muybridge decompunha na fotografia. Isso quer dizer que tudo está em guerra, em luta, como poderíamos crer do ponto de vista de um figurativo pessimista. O que fazem a luta ou o entrelaçamento é acoplamento de sensações diversas em dois corpos, e não o inverso. Se bem que a luta também seja a figura variável tomada por dois corpos que dormem misturados, ou o desejo dessa mistura, ou uma ressonância da pintura. Sono, desejo, arte. Lugares de entrelaçamento e de ressonância. Lugares de luta. O acoplamento, a ressonância, não é o único desenvolvimento da sensação complexa. Nos trípticos, é frequente aparecerem figuras acopladas, notadamente no painel central. E, no entanto, compreendemos rápido que o acoplamento de sensações, por mais importante que seja, não nos dá nenhum meio de adivinhar o que é um tríptico, qual a sua função e, sobretudo, qual a relação que existe entre suas três partes. O tríptico é sem dúvida a forma na qual se coloca mais precisamente a seguinte exigência: é necessário que haja uma relação entre as partes separadas, mas que esta relação não deve ser nem lógica nem narrativa. O tríptico não implica nenhuma progressão e não conta nenhuma história, e deve, por sua vez, encarnar um fato comum por suas figuras diversas. Ele deve desprender uma matter of fact, mas só a solução precedente do acoplamento não pode valer aqui, pois no tríptico as figuras não são e permanecem separadas. Elas devem permanecer separadas e não ressoam. Existem, assim, dois tipos de relações não narrativas, dois tipos de matters of fact, ou de fatos comuns, aquela da figura acoplada e aquela das figuras separadas como parte de um tríptico. Mas como tais figuras poderiam ter um fato comum? A mesma questão pode ser colocada fora do tríptico. Bacon admira as banhistas, de Cézanne, visto que as figuras estão reunidas sobre a tela, mas não são tomadas de uma história. Elas estão separadas e de modo algum acopladas. É preciso que sua reunião sobre a mesma tela implique um fato comum de um outro tipo distinto do acoplamento de sensação. É o que se tem em um quadro de Bacon, como O Homem e a Criança, de 1963. As duas figuras, do homem sentado na cadeira e contorcido, e a da pequena menina dura e de pé, se mantêm separadas por toda uma região do chapado que faz ângulo entre os dois. Russell diz bem que teria sido esta menina desgraçada pelo seu pai que não lhe perdoaria mais? Seria ela a guardiã deste homem, esta mulher que lhe encara com os braços cruzados enquanto ele se retorce na cadeira e olha para uma outra direção? Seria ela uma anormal, um monstro humano que teria voltado para envergonhá-lo, ou seria ele um personagem colocado em um pedestal, um juiz pronto a declarar sua sentença? E a cada vez ele recusa a hipótese que reintroduziria uma narrativa no quadro. Não saberemos jamais e não devemos nem mesmo desejar saber. Sem dúvida, podemos dizer que o quadro é a possibilidade de todas as hipóteses ou narrativas ao mesmo tempo. Mas isso se dá porque ele é, ele mesmo, fora de toda narrativa. Eis um caso em que a matter of fact não pode ser um acoplamento de sensação e deve dar conta da separação das figuras que no momento estão reunidas no quadro. A pequena menina parece ter uma função de testemunho,
Mas este testemunho, como já vimos, não significa ter um observador nem um espectador voyeur, embora ele também possa ser visto do ponto de vista de uma figuração. Mais detalhadamente, o testemunho indica somente uma constante, um compasso ou cadência, em relação à qual estima-se uma variação. Isto porque a menina está dura como uma estaca e parece bater o compasso com o pé-bota, enquanto o homem está agarrado a uma dupla variação, como se estivesse sentado sobre uma cadeira regulável que o faz subir e descer, tomado em um nível de sensação que ele percorre nos dois sentidos. Até mesmo os personagens de Beckett precisam de um testemunho para medir as íntimas variações alotrópicas de seus corpos e também para olhar dentro de suas cabeças. Será que você me escuta? Será que alguém me olha? Será que alguém me escuta? Será que alguém tem o menor cuidado por mim? E em Bacon, como em Beckett, o testemunho pode se reduzir ao redondo da pista, a uma máquina fotográfica ou câmera, a uma foto-souvenir. Mas é preciso uma figura testemunho para uma figura variação. E, sem dúvida, a variação dupla, por seguir dois sentidos, pode afetar a mesma figura, mas ela pode, evidentemente, se repartir entre duas figuras. E o testemunho, por sua vez, pode ser dois testemunhos, diversos testemunhos, mas, em todo caso, a interpretação do testemunho como voyeur ou espectador é insuficiente e apenas figurativa. O problema existe assim, independente dos trípticos, mas é nesses que ele se propõe em estado puro, na separação dos painéis. Temos então três ritmos: um ativo, de variação crescente ou de ampliação, outro passivo, de variação decrescente ou por eliminação, e, por fim, o testemunho. O ritmo deixará de ser ligado à figura e de depender dela. É o ritmo que se tornará ele mesmo figura, que constituirá a figura. É exatamente o que disse Olivier Messiaen, vai saber? É exatamente o que disse Olivier Messiaen para a música quando distinguiu o ritmo ativo, o personagem passivo e o ritmo testemunho, mostrando que eles não remetiam mais a personagens ritmados, mas constituem eles mesmos personagens rítmicos. O mesmo vale para uma cena de teatro quando três atores estão presentes. Acontece sempre que um deles age, o segundo sofre a ação do primeiro e o terceiro permanece imóvel, assistindo à coisa. Podemos, assim, levantar uma hipótese sobre a natureza do tríptico, sobre a lei ou a sua ordem. Que o tríptico seja tradicionalmente uma pintura mobile ou móvel, que as molduras do tríptico comportem muitas vezes os observadores, os oradores ou os tutores. Tudo isto convém a Bacon, que concebe seus quadros como deslocáveis e que adora pintar testemunhos constantes. Mas como que ele devolve ao tríptico tal atualidade? Como que ele opera uma recriação total do tríptico? Mais do que um móvel, ele faz o equivalente de um movimento ou das partes de uma música. O tríptico será a distribuição dos três ritmos de base. Existe aí uma organização circular e não mais linear do tríptico. A hipótese permitirá reservar aos trípticos um lugar privilegiado na obra de Bacon. Pintar a sensação que é essencialmente ritmo. Mas, em uma das sensações simples, o ritmo depende ainda da figura,
Ele se apresenta como a vibração que percorre o corpo sem órgãos. Ele é o vetor da sensação, o que a faz passar de um nível a outro. No acoplamento da sensação, o ritmo já se solta, visto que confronta e reúne níveis diversos de sensações diferentes. Ele é agora ressonância, mas ainda se confunde com as linhas melódicas, pontos e contrapontos de uma figura acoplada. Ele é o diagrama da figura acoplada. Enfim, com o tríptico, o ritmo toma uma amplitude extraordinária em um movimento forçado que lhe dá autonomia e faz nascer em nós a impressão de tempo. Os limites da sensação são transbordados, excedidos em todas as direções. As figuras são elevadas ou projetadas no ar, postas sobre pilares aéreos, do qual elas caem de uma só vez. Mas, ao mesmo tempo, nesta queda imóvel, produz-se o mais estranho fenômeno de recomposição, de redistribuição, pois o ritmo ele mesmo, tornado sensação, é ele que torna-se figura, segundo suas próprias direções separadas, o ativo, o passivo e o testemunho. Messiaen buscava precursores em Stravinsky e Beethoven. Bacon poderia encontrá-lo em Rembrandt e em Sottini, usando de meios muito diferentes. Pois em Rembrandt, nas naturezas mortas e cenas de época, mas também nos retratos, existe a princípio um abalo, a vibração. O contorno está a serviço da vibração. Mas há também as ressonâncias que advêm das camadas de sensações sobrepostas. E ainda mais, como aquilo que descrevia Claudel, esta amplitude da luz, imenso pano de fundo estável e imóvel, que terá um estranho efeito de assegurar a extrema divisão das figuras, esta repartição em ativo, passivo e testemunho, como na ronda noturna, ou em alguma natureza morta em que os corpos em um nível constante são os testemunhos a meio chão, enquanto o limão descascado e a concha de madrepérola se opõem suas duas espirais.